Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Continuando nossos estudos aqui em 1 João, agora no capítulo 3, essa carta, versículo 1 a 6, diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. E assim mesmo se purifica todo aquele que tem nele essa esperança. Assim mesmo se purifica quem tem nele essa esperança. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Que grande amor nos tem concedido o Pai. Que é o quê? A filiação divina como consideração própria, mais ou menos isso que João está dizendo aqui. A nossa consideração própria deve ser baseada no fato de sermos filhos de Deus. Obviamente que aqui não é aquela questão da autoestima, no sentido estritamente psicológico, mas a percepção de si mesmo perante Deus. E que isso, assim, venha como alento, como graça, como conforto realmente interno. É uma percepção interna, na verdade, aqui. Devemos ter essa percepção de termos o amor de Deus dentro de nós e sentirmos esse amor a ponto de realmente, assim, sermos renovados por Ele. Isso aqui não é exatamente, como já disse, uma questão de se ver a si mesmo de uma maneira elevada, nem nada, mas segundo o amor de Deus. Não é tanto a questão de autoestima, mas sim possui elementos que curam nossa alma e que renovam nossa alma à medida em que andamos nesse amor e deixamos que Ele faça seu curso em nossas vidas. Depois diz assim, o mundo não nos conhece, né? Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele mesmo. O mundo não nos conhece. Por que o mundo não nos conhece? Porque temos elementos que nos distinguem dos cursos desse mundo. Qual é o elemento que nos distingue do curso desse mundo? O amor de Deus, é isso que essa carta está dizendo. E aqui, obviamente, que o amor de Deus não é aquele amor ideologizado no mundo, o amor ideológico, aquelas pessoas que, como já disse antes, numa esfera ideológica, luta pelo bem da humanidade, mas é divorciado, não trata bem a esposa, odeia o vizinho do lado e ama a humanidade, esse tipo de coisa. Então não é esse amor, obviamente, que distingue o cristão do resto da humanidade, mas o composto do amor de Deus que faz com que se viva uma vida perante Deus. E esse elemento que nos distingue nada tem a ver com aquilo que o mundo privilegia. Não tem a ver com fama, não tem a ver com ganho, não tem a ver com nada. Porque essas coisas, inclusive, o próprio João diz que nos afasta do mundo. Nós temos amizade com as coisas do mundo, temos inimizade com Deus. E esse amor de Deus que nos distingue do mundo, que faz com que o mundo não nos conheça, é o único amor real e verdadeiro de Deus. De Deus. Não as coisas que o mundo fala e entende com amor. Não as coisas boas e agradáveis que existem no mundo e que se disfarçam de amor. Mas a questão real, realmente, de um relacionamento com Deus através de Jesus Cristo, pelo seu amor que tem nos dado por ter morrido por nós. Tudo a partir daí, dessa relação. Ainda não se manifestou o que havemos de ser, ele fala em seguida, né? Sabendo que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Por quê? Porque somos eternamente forasteiros e peregrinos nesse mundo. E o que somos atualmente no mundo não é o que somos de fato perante Deus. E aquilo que somos perante o mundo e que somos aos olhos do mundo não é o que somos de fato aos olhos de Deus. Porque ainda não se manifestou. O que temos aqui é uma semelhança com o mundo em termos gerais de vida, em termos gerais de automanutenção, de sobrevivência ou coisa parecida, coisas que nos colocam parecidos com o mundo. Mas temos dentro de nós o germe da eternidade, que é o amor de Deus. E o que de pleno vai se manifestar ainda não está aqui, de modo que somos, por assim dizer, externamente iguais a toda a gente. Mas interiormente somos forasteiros, porque não temos aqui morada semelhante. Quando ele se manifestar, ou seja, quando o Senhor Jesus vier do céu nos buscar em sua segunda vinda, quando isso acontecer, seremos semelhantes a ele. Isso é o que João diz. Por quê? Porque teremos corpos glorificados. Aqueles que já tiverem morrido, serão ressuscitados com corpo glorioso, e os que estiverem vivos nesse momento serão transformados pelo poder de Deus. E todos seremos glorificados. Aí, nesse momento, seremos semelhantes a Ele. Nesse momento, o que é em parte será aniquilado. Como diz lá em 1 Coríntios 12, 13.
Quando diz lá, agora vejo em parte, então verei plenamente. Agora conheço em parte, então conhecerei como sou conhecido. É disso que João está falando aqui, conforme aquela expressão lá em 1 Coríntios 13, que não é o cânon da Bíblia, como alguns interpretam. Algumas pessoas dizem que o que é perfeito é o cânon da Bíblia e usam isso para dizer que os dons espirituais cessaram. Tais sensacionistas, aí, batistas e presbiterianos e tudo mais, que acreditam, né, nessa passagem de 1 Coríntios 13, 12 a 13, como se referindo ao cânon da Bíblia. Não, aqui está falando da plenitude, a expressão é clara. Quando eu era criança, entendia como criança, pensava como criança, falava como criança. Quando cheguei a ser adulto, deixei as coisas de criança. Isso vai acontecer quando? Na segunda vinda de Cristo. E aqui, quando João fala, seremos semelhantes a ele, porque o veremos como ele é. Paulo também diz, lá em 1 Coríntios 13, no final, que haveremos de vê-lo não mais como um espelho, mas plenamente. O que em parte cessará. Então, essa passagem se refere ao que vai ser tornado perfeito em nós por meio da ressurreição dos mortos, para quem estiver morto, e por meio da glorificação naqueles que estão vivos. Todos seremos semelhantes a Jesus e o veremos plenamente, porque teremos olhos para isso, seremos renovados para isso. Nessa carne nós não somos capazes disso. Podemos ter visões e revelações que não são a expressão total do céu ou da glória de Deus. Podemos ter essas coisas, mas de uma maneira ainda, digamos que provisória, porque a plenitude de tudo, daquele que é o Senhor, daquele que é o nosso Deus, essa plenitude, não somos capazes de ver e experienciar plenamente em carne. Quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Aí haveremos de vê-lo como ele é, porque seremos semelhantes a ele, como diz João nessa passagem. E essa é a nossa bendita esperança, e essa é a esperança que retroalimenta a nossa fé. Por isso que diz que quem assim mesmo se purifica, todo aquele que tem nele essa esperança. Por quê? Porque é o fim da nossa carreira e nosso alvo principal. A nossa esperança é retroalimentada através disso. E a fé é alicerçada e renovada, tendo então a santificação como propósito e a vida eterna como promessa. Esse dia em que seremos semelhantes a ele e haveremos de vê-lo como ele é. A nossa fé caminha nessa direção. A nossa esperança caminha nessa direção. E nisso tudo o Senhor vai trabalhando para que sejamos dignos desse dia e termos realmente essa plenitude de ser e de existir no Senhor, nos novos céus e na nova terra. Depois, continuando, diz, versículos 7 a 10. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, como ele é justo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Não vos deixeis enganar. Quem pratica a justiça é justo. Por que não vos deixeis enganar? Porque existem muitos pregadores falsos, oradores frívolos, como diz Paulo em outra carta, que pregam uma linha de relativismo. Entendam bem, tudo isso é dirigido à igreja. Tudo isso é dirigido a enganos que se manifestam na igreja. Isso é muito importante entender. É da igreja que os apóstolos estão falando, de pessoas que dentro da igreja pregam relativismos, que fazem com que a justiça alcance pessoas injustas. E aqui, obviamente, quando João fala da justiça, ele não está falando exatamente da justiça como no sentido de honestidade. Não apenas isso. Mas a justiça geral da vida em Deus, da vida no Evangelho. É disso que ele está falando aqui. Quem pratica a justiça é justo. Quem não pratica não é justo. Não vos deixeis de enganar. Por quê? Porque somente quem pratica a justiça é justo. Quem vive na impureza não é justo. Quem vive no pecado não é justo. Quem vive enganado por pregações liberais não é justo. E há muitas pessoas assim. Relativizando o pecado, relativizando o juízo, relativizando os habitantes do céu. Agora já se pode dizer que ateu vai para o céu, que homossexual vai para o céu, que até satanista vai para o céu daqui a pouco. Até o diabo vai para o céu daqui a pouco. Então as pessoas estão relativizando, enquanto que a palavra de Deus é clara, que existe uma vida de justiça proposta, sem o qual nós não temos vida com Deus e não temos salvação assegurada. Em 1 Coríntios 6, 9 a 11,
Paulo fala dos problemas que havia lá entre os corintianos, problema de uns irmãos, um irmão processando o outro, um irmão indo na justiça contra o outro. E ele diz que aquilo era uma completa derrota. Ele faz a pergunta retórica: não era melhor se perder do que causar escândalo? Não era melhor sofrer a perda, então? Paulo faz esse tipo de pergunta. E em seguida ele faz uma pergunta muito séria. Ele diz: não vos enganeis, nem os injustos, nem os impuros, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os ateus, nem os assassinos, nenhum desses herdarão o reino dos céus. E Paulo faz uma lista que, começando pela injustiça, se estende a vários tipos de pecados, segundo o raciocínio de Paulo. Esses que cometem esse pecado não herdarão o reino dos céus, ou seja, serão condenados no juízo. É isso que Paulo diz nesse texto de Coríntios. E diz para os corintianos: não vos enganeis, exatamente como João fala aqui. João fala: não vos deixeis de enganar. Só quem pratica a justiça é justo. E Paulo fala em 1 Coríntios 6: não vos deixeis de enganar. Os injustos, os impuros, os adúlteros, os afeminados, os assassinos, os incrédulos, não herdarão o reino de Deus. Tudo isso enfatizando que há uma vida de santidade a ser vivida. E Paulo faz uma pergunta provocativa: vocês foram purificados dessas coisas, vocês foram renovados, vocês praticaram essas coisas antes, mas passaram por um processo de santificação. Então não podem viver de novo nessa prática do pecado. E João fala: não vos deixeis de enganar, por quê? Porque existem pregações liberais que podem nos levar a pecar achando que ainda estamos no reino de Deus. Temos que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Temos que tomar cuidado. Aquele que pratica a justiça é justo. Por quê? Porque é uma vida específica em santidade. Há uma vida específica em santidade que separa os justos dos injustos, que separa os salvos dos perdidos, que separam aqueles que obedeceram a reta doutrina daqueles que se deixaram desviar por liberais, pastores gurus e coaches que suavizaram o evangelho e tiraram as pessoas do caminho da santidade. Tudo isso será julgado no último dia, e a palavra de Deus nos adverte severamente e várias vezes. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Por quê? Porque fomos regenerados exatamente para não vivermos em pecado, para termos condições de vivermos em justiça. Não é tanto uma condição assegurada, mas é mais um imperativo aqui. Porque um grande erro de todas as heresias que tem por aí, um grande erro é esses esquemas doutrinários que dizem que as coisas estão asseguradas e nós não precisamos fazer mais nada. Já somos predestinados, já fomos ganhos, já nascemos de novo e não devemos mais. Esse tipo de heresia contra tudo aquilo que a palavra de Deus adverte, faz com que se tenha uma segurança falsa, baseada em distorções da palavra de Deus. Porque toda segurança falsa só pode existir por meio da distorção da palavra de Deus. As advertências da palavra de Deus são advertências para que nos esforcemos para chegar até aquele dia. Não tem nada assegurado assim que se diga que não precisamos fazer mais nada. E isso é a grande diferença da humanidade. Porque a grande diferença que vai fazer a grande diferença entre o elenco total da humanidade, entre os salvos e perdidos, está nesse tipo de coisa. O joio e o trigo está aqui. Os salvos e perdidos estão aqui. E lá em Malaquias 3, 17 e 18, aquele dia será o dia que revelará mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o santo e o pecador, entre o que obedece a Deus e o que não obedece a Deus. Porque do juízo serão poupados os filhos de Deus. Esses ingressarão nos novos céus da nova terra. Os restos serão condenados. É isso que a Bíblia adverte tão severamente e de modo tão repetitivo em todo o seu conteúdo. Depois, finalizando, versículo 11 a 24, diz assim: porque a mensagem que ouvis desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos também dar a vida pelos nossos irmãos. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os mandamentos permanece em Deus e Deus nele. Caim e Abel. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão. Amemos de verdade, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou Abel.
E aqui nós vemos assim Caim e Abel como protótipo da trajetória inteira da humanidade, um protótipo da humanidade nos seus elementos principais perante o Senhor. Vemos em Caim o protótipo da pessoa que às vezes até é religiosa, mas não tem o coração em Deus, e vemos em Abel a pessoa realmente consagrada. Um divisor tremendo existe aqui. Às vezes existe essa pergunta, com quem Caim casou? A narrativa bíblica ela destaca elementos significativos. Ela tem um foco. Então, muitas vezes a Bíblia não é detalhista por questões de mensagem mesmo. Ela tem uma mensagem. E Caim e Abel são, então, essas duas figuras que representam tudo aquilo que são a humanidade inteira perante Deus. A humanidade que pode ser religiosa, mas não ter vida com Deus, no seu melhor, mas ainda assim fora da vontade de Deus. E a humanidade plena em Abel, como aquele que realmente tem uma vida consagrada ao Senhor. Quando Jesus disse lá para os fariseus, serão prestados contas dessa geração serão prestados contas de todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que foi morto em altar santuário. Em verdade vos digo, serão prestados contas dessa geração todas essas coisas. E aqui o sangue de Abel aqui a figura do sangue de todo o justo, de todo o Filho de Deus que morre nesse mundo, dando testemunho do Evangelho, que morre nesse mundo pregando a palavra de Deus, sendo sal e sendo luz. Este sangue será cobrado da humanidade ímpia no arco maior do juízo divino vindouro na segunda vinda de Cristo. Isso, quando Jesus fala em relação aos judeus, é o que acontecerá perante toda a humanidade. Caim e Abel estão aqui. Caim e Abel sempre estarão aqui, nos filhos de Deus e nos filhos das trevas. Naquele que serve a Deus, naquele que não serve a Deus. Naquele que tem uma vida consagrada a Deus e naquele que se desvia, mantém muitas vezes a postura religiosa, mas já se desviou por heresias e acomodações, já deu ouvido a falsos profetas. São Caim e Abel são todos aqueles que se mantêm firmes, aqueles que frutificam a 100, a 50, a 10, a 50 e a 100 por um. A boa semente. Enquanto que os joios são aqueles que vão deixando sufocar a palavra, seja por desvios pessoais, seja por desvios doutrinários, seja por meramente nunca chegar a acreditar em Deus. São as outras sementes. Caim e Abel são protótipos de tudo isso. E aqui aparece Caim como aquele que não ama e Abel como aquele que ama. Porque Caim não amou e matou o seu irmão. Matou o seu irmão justo. Porque não amou, não tinha o amor de Deus dentro dele. Não é que todo ímpio vai matar todo justo, mas o fato é que representativamente aqui são Caim e Abel e o que eles são diante de Deus. É nesse sentido. É nesse sentido que está aqui. Tá? E o exemplo de Cristo é sempre o exemplo daquele que morreu e amou até o fim. Caim matou Abel pelo seu ódio. Abel foi morto por aquilo que tinha de Deus em si. A oposição verdadeira, o mais profundo de Caim e Abel, é a oposição de um filho de Deus e um filho das trevas. Mas aqui temos as possibilidades do amor. Caim que não amava e Abel que tinha o amor de Deus. São possibilidades do amor como ponto crucial, definidor do filho de Deus e do mundano ou do filho das trevas. E esse amor é um amor que deve realmente ser um amor que renuncia, que vive com Deus e que ama realmente. Porque o amor de Deus é um amor assim que pressupõe renúncia, pressupõe consagração, pressupõe vida com Deus e a capacidade de comunicar essa vida. Porque a peculiaridade do Filho de Deus é essa, é comunicar a vida e não tirá-la, e não distorcê-la. As trevas fazem isso. Tiram a vida e a distorcem. O Filho de Deus, pelo contrário, estabelece o padrão de Deus na vida e a comunica através do seu exemplo. Depois João continua, filhinhos, não há mesmo de palavra, filhinhos. Sempre aparece essa expressão aqui na carta de João. Aqui, na verdade, ele é um ancião, já uma pessoa bem idosa, tem quase 100 anos, então ele fala realmente assim, de uma maneira muito carinhosa, ele fala dos irmãos como filhinhos, é uma expressão carinhosa. E aqui ele fala para amar de fato e de verdade, não de língua. Uma vez eu vi uma pesquisa sobre o povo brasileiro, e uma coisa que dizia que era curioso, ele dizia que o povo brasileiro ele é mais simpático do que caridoso. Dizia isso.
o povo de Deus seria o povo brasileiro, aliás. O povo brasileiro é um povo que tende a ser mais simpático do que generoso, muitas vezes. É um povo bom de conversa, bom de história, mas na hora de ajudar, muitas vezes não quer ajudar. Uma vez foi feita uma pesquisa assim, sobre pessoas que ajudaram em campanha do agasalho, campanha de dar comida para pobre, sopão, essa coisa toda, em época de inverno, ou não. E o que se descobriu ali é que a maior parte das pessoas que ajudam os pobres são outros pobres. São pobres ajudando pessoas mais pobres ainda. E as pessoas realmente abastadas que teriam, no caso, condições de ajudar, essas são omissas. Elas preferem se presentear entre si, se bajular entre si, e não ajudar realmente o pobre. Isso, de uma maneira geral, como amostra do que é o povo brasileiro. E me lembra muito essa passagem, porque aqui o que João fala justamente é isso, que não devemos amar de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Porque o nosso amor tem que ser prático. Aqui ele é muito parecido com Tiago, que é um amor que age, um amor que acode o irmão em necessidade. Não aquele amor assim, só de declaração, olha para o irmão, declara para ele, essas bobagens todas. Não, é um amor efetivo. Depois, João, já terminando, ele fala assim, né? Aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus nele. É claro que no Novo Testamento, ao contrário do que diz os adventistas do sétimo dia, os mandamentos aqui não são aqueles 10 mandamentos, aquela tábua de pedra, não é aquilo. Mas são os princípios do Evangelho gravados nos corações. A tábua de pedra foi superada. Os mandamentos agora estão nos corações por meio do Evangelho e pela habitação do Espírito em nós. Nós não cumprimos os 10 mandamentos, então? Cumprimos. Cumprimos sim. Porque, como já disse antes, cada um daqueles mandamentos aparece repetido na forma de exortações nas cartas. Cada um dos mandamentos. Se temos lá na tábua de pedra, não terás outro Deus diante de mim. O Novo Testamento fala da adoração a Deus como única adoração verdadeira. Se tem lá na tábua de pedra, tem lá, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás. Jesus mesmo diz, aquele que olha para uma mulher com desejo impuro já adulterou com ela no coração. Jesus aprofunda ainda mais esse mandamento nos termos do reino de Deus e de toda a graça que, vinda na esteira da obra da cruz, nos coloca ainda mais habilitados e responsáveis perante a vontade de Deus. Então, na verdade, os 10 mandamentos, que na verdade são 2, eles são mais aprimorados no Novo Testamento. Sendo que o Novo Testamento vai puxar mais pelo lado do amor a Deus e amor ao próximo. É o que João está falando o tempo todo aqui, do amor. Porque é o amor que cumpre os mandamentos. Todos os 10 mandamentos são cumpridos no amor. Já mencionei aqui 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13 faz uma síntese geral do amor, colocando o amor como a base de toda a santidade de fato. E aí, obviamente, cumprimos os 10 mandamentos, as tábuas de pedra que seja, cumprimos também, porque o amor de Deus que nos leva a viver o Evangelho cumpre toda a vontade de Deus. Então, quando João fala de cumprir os mandamentos, fala dos princípios do Evangelho, os princípios do Evangelho e da vida em Deus. É isso que está falando aqui. Não estou falando daquela pedra lá. O único mandamento assim que realmente não aparece, eu quero repetir isso, o único mandamento daqueles 10 mandamentos, o único que realmente não aparece, repetido no Novo Testamento, ironicamente, é o sábado. O sábado não aparece. O sábado aparece só como questão, no máximo como questão de consciência, não como mandamento. Então, o que nós temos que entender? Que o elemento permanente da lei, o elemento permanente e irrevogável da lei, para aqueles que dizem, não, é estatuto perpétuo. É estatuto perpétuo, sim, mas na sua alçada maior e mais definitiva. Porque o amor a Deus e o amor ao próximo, nisso consiste a lei dos profetas, como disse Jesus. Então, o amor a Deus e o amor ao próximo, isso tudo que João está repetindo aqui, seguidamente nessa carta, cumpre os mandamentos e nos posiciona como filhos de Deus, de fato e de verdade. Isso nós devemos entender e isso nós devemos viver. Amém? Deus abençoe, irmãos.